Fala aí, galera da SpaceX, eu sou o professor Roberto Stabile e hoje a gente continua a nossa maratona de estudo de clima com mais uma correção de prova, uma questão anterior. E de grande importância para a gente conseguir entender qual é a dinâmica de prova da SpaceX. Então, se inscreva no canal, ative lá o sininho, eu sempre peço isso e vamos corrigir a questão. Vamos lá, vamos embora. Então, a questão está para vocês aí, eu vou dar uma leitura nela. Na Serra do Mar, na região sudeste do Brasil, durante o verão ocorre deslizamento de terra, causando prejuízos e perdas humanas. Terrível isso, né? Esses deslizamentos, em grande medida, são desencadeados por intensas chuvas, tem uma lacuna lá, que decorrem do movimento ascensional forçado da umidade oceânica, oriunda da massa de ar tal, pelas escarpas litorâneas. Ao atingir elevadas altitudes, essa massa de ar perde temperatura, provocando condensação do vapor e, consequentemente, precipitação. Assinar a alternativa cujos termos completam correta e, respectivamente, as lacunas acima. Beleza? Bem tranquilo? Essa questão é muito próxima à questão que nós já corrigimos de 2015, galera. É muito próximo. Então, chuva a gente não pode deixar de lado. Na verdade, é um conceito bem básico. Essa é uma questão fácil, a gente não pode errar. Primeiro pelo seguinte, vamos pelos detalhes. Eu sempre falei para vocês na correção anterior o seguinte, o texto base é o elemento fundamental. E eu digo isso, como eu falei na outra correção, para os meus alunos do Enem. O texto base, ele te dá a resposta. E quem for fazer o Enem, vai lá ver umas dicas nossas. Né? Eu trabalho fazendo questões, então a gente sempre pega esses detalhes. Eu falei isso na nossa aula de massa de ar. Eu falei assim, olha os detalhes aí, olha o detalhe. E aqui eu tenho um detalhe bem interessante. Primeiro é o seguinte, eu falo sobre a Serra do Mar e a região sudeste. Se eu falo sobre serra, qual a única chuva que ocorre devido a questões de relevo? Ah, acertaram, né? Chuvas orográficas, galera. Então aqui eu já tenho... Lembra que eu falei na outra questão? Duas e duas? Eu tenho duas orográficas e duas frontais. Aqui... Por mais que eu fale sobre verão, eu estou falando do relevo. Então, o detalhe do relevo é fundamental. E isso a gente tem que atentar para a prova. Então, a questão é, orográficas, fiquei entre duas. Por que fiquei entre duas? Primeiro, porque eu estou falando do verão. Opa, isso chama atenção. Segundo, que eu estou falando da umidade oceânica. Então, isso só pode ser uma massa de ar da onde? Do oceano. Uma massa oceânica. Por quê? Porque na outra questão, na questão que nós corrigimos de 2015, ele falava sobre o interior do continente. Então é uma massa continental. Esse detalhe é fundamental para você acertar a questão. Se você não levar em consideração isso, você vai errar. E é claro, se eu estou falando de, olha só o detalhe, de massa oceânica e de verão, qual é a massa que realmente vai atuar mais forte durante o verão? É claro, e é uma massa oceânica na região sudeste. É a MTA. A massa tropical atlântica. Então, certamente, a resposta é a letra A. Resposta que fala sobre chuvas orográficas e massa tropical atlântica. Por que não pode ser a letra D, Roberto? Por que não pode ser polar? A gente está falando do verão. E a massa polar no verão ela fica retraída. Por mais que a massa tropical ela se expanda durante até o inverno também, a massa polar ela se fortalece principalmente no inverno. E a gente está falando aqui verão. E nós sabemos muito bem que durante o verão, o clima tropical litorâneo, nosso clima aqui, o litorâneo úmido, é um clima que tem como principais estações de chuva, ou estação de chuva, o verão. Então, se eu coloquei todos esses conhecimentos à tona, eu acertei a questão, resposta correta, a letra A. Então, galera, não podemos errar uma questão como essa. Nós já corrigimos essa de 2015, né? Muito próxima, tá? A 2015. É uma questão muito próxima à de 2015. Então, galera, como eu sempre falo, essas dicas são fundamentais para vocês. Ative lá o sininho, dê lá o joinha pra gente, continue seguindo, porque nós vamos ter mais questões sobre climatologia. Sempre, em toda a prova tem questão de climatologia, hein, galera? Atenção nisso. Valeu, galera. Um abraço, até a próxima correção.